Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Muito bem, então de volta aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com, ao vivo, nas próximas 2 horas da manhã de quinta-feira, dia 22 de dezembro. É bom saber que você está junto comigo aqui, você que me ouve em algum lugar do Brasil, e são muitos lugares mesmo do Brasil conectados agora aqui na nossa programação e também no mundo. Tem muitos lugares, muitos países, muitas regiões do mundo onde tem gente ouvindo agora o Mensagens que Chegam pela Manhã. Fora as reprises depois, às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã aqui no horário de verão, horário de Brasília. Então eu quero desejar a você boas-vindas, te dar um grande beijo, um abraço e te agradecer por estar junto comigo em mais essa oportunidade da gente caminhar juntos. Todo dia é uma oportunidade, toda caminhada é uma caminhada nova. Mesmo que você siga aparentemente o mesmo caminho todos os dias, se enquanto percorre aquele caminho você olha diferente para os cenários que estão passando por você, podem ser os mesmos cenários de todos os dias. O mesmo velhinho entregando jornal, a mesma árvore entortada em direção à calçada, o mesmo prédio com a fachada descascada, o mesmo carro abandonado na esquina e o buraco ali adiante, a mesma placa dizendo conversão proibida, enfim, tudo igual. Mas você vê diferente. E vendo diferente, tudo muda. Então esse caminho que nós vamos percorrer agora nas próximas 2 horas é mais uma oportunidade para que seja um outro caminho, para que seja uma outra oportunidade. Se você está pré-configurado a me ouvir e entender tudo que eu digo, desconfigure isso. E tente ouvir diferente, e tente perceber diferente, para que isso ecoe de outra maneira em você, reposicionando a sua mente. Essa é a ideia aqui do nosso encontro pelo rádio. Eu fico esperando a sua participação, e mesmo que as pessoas, felizmente, que ouvem o nosso encontro, algumas são bastante assíduas na participação, e eu fico feliz por isso. Essas pessoas que são assíduas na participação trazem sempre um olhar diferente, um cenário diferente, uma proposta diferente nesse encontro. Isso é maravilhoso, né? E você também, que é quietinho ou quietinha e que jamais participou, poxa vida, a gente está chegando no fim do ano. Hoje é dia 22 de dezembro, né? Faltam 9 dias para terminar 2016, e você nessa aí de quietinho e quietinha ainda. Quando é que você vai resolver participar? Eu vou ficar feliz quando você participar. Então você pode mandar sua mensagem de texto ou áudio no nosso WhatsApp 51992461960. 51992461960. O nosso e-mail é o contato@radioinverso.com. Provavelmente agora, enquanto as músicas estão tocando, eu vou preparar para a gente conversar também pela transmissão do Facebook, ali na câmera, no meu perfil, Flávio F. Siqueira, e aí a gente faz a primeira reflexão pela câmera e pela rádio também. Combinado? Então você que está aqui na radioinverso.com, nos aplicativos, no Taneim, Mensagens que Chegam pela Manhã, radioinverso.com. Nós estamos ao vivo agora também na transmissão do Facebook. Pra gente ter uma conversa, eu estava antecipando aqui no Facebook sobre a minha intenção de falar sobre os mundos que somos e de alguma maneira dar continuidade ao que eu estava dizendo ontem. Ontem no papo que nós tivemos nesse horário aqui, eu estava expondo o que é absolutamente natural e recorrente, né? Cansaço. Quando a gente está fazendo uma caminhada, né? Não importa onde é essa caminhada, pode ser num cenário maravilhoso, pode ser num dia incrível, mas enquanto a gente caminha, a gente se cansa. O nosso físico é limitado, a nossa mente é limitada, o nosso psicológico é limitado, apesar de eu sentir que nós não exploramos todo o limite, nós diminuímos, nós retrocedemos em relação aos limites, mas há limites, né? Então quando a gente está caminhando muito e começa a se cansar, o que a gente faz? A gente para. Se você nega o cansaço, pensando que ele é uma fraqueza de qualquer outra natureza que não física, e forçar o seu corpo, os reflexos virão. Você vai sentir suas articulações, seu joelho, tua perna, sua respiração.
E esse cansaço pode desencadear o processo pior ali adiante. Você pode desmaiar, você pode perder os sentidos. Porque nós precisamos de descanso. Você pode acordar energizado para aquele dia, né? Ou acordar mais ou menos e durante o dia ganhando energia, ganhando força. Mas chega um momento que a força vai diminuir, que a energia vai diminuir e que você vai descansar e você precisa dormir. Não adianta tentar dizer, eu sou o super, eu sou o master, eu sou o presidente CEO do mundo. Porque o CEO do mundo, assim como o morador de rua, da mesma maneira, tem um corpo, biologicamente falando, igual, pelo menos semelhante, que cansa. Nós somos iguais. Nós cansamos. E quando você tem cansaço, quando você tem sono à noite, você dorme, né? Então, na vida, a gente precisa reconhecer esses processos de cansaço também. E não moralizá-lo, e não julgá-lo, e não usá-lo para se diminuir. A gente se cansa. E quando a gente se cansa, a gente dá um tempo. Esse tempo pode ser de um dia, pode ser de uma hora. Eu recentemente lancei uma campanha aqui nos vídeos, tal, dizendo 2 minutos de silêncio por dia. Às vezes, esses 2 minutos de silêncio por dia já são suficientes para te ajudar a se aquietar, a descansar. O nosso cansaço, às vezes, é fruto de uma intoxicação, de uma espiral de pensamentos incessantes e ruídos que não param, produzidos por nós e retroalimentados por um sistema que nos incute pensamento, sobrecarga, cansaço, medo, culpa, desejos, expectativas o tempo todo. O medo exposto nas notícias, a avidez colocada no consumo, na linguagem publicitária do consumo, a ideia de que nunca é suficiente, você sempre pode ter mais, melhorar mais, comprar mais, querer o vincular da percepção entre o ser, vinculado ao ter, né? Isso tudo nos cansa, Fora, obviamente, os nossos processos interiores e naturais. Então, os mundos que somos precisam de descanso de vez em quando. Como eu estava dizendo agora, às vezes um tempinho de silêncio por dia já pode ser necessário. Às vezes um dia inverso. Ao invés, obviamente que dentro do possível, de seguir todos os roteiros, todos os parâmetros, tudo aquilo que você faz todos os dias, de responder todos os comandos, todo o checklist do dia, que você possa fazer um ou outro diferente. Por exemplo, o caminho para o trabalho de uma maneira diferente. A maneira como você responde às pessoas ou olha as pessoas de uma maneira diferente. A forma como você presta atenção nos seus cenários também. Hoje eu falava aqui na abertura do programa sobre o fato de que nós podemos trilhar o mesmo caminho todos os dias, exatamente o mesmo durante muitos anos, né? Mas ele muda quando o nosso olhar em relação aos cenários mudam. No meu cenário, eu dizia, pode ter ali a porta de um prédio descascada. Pode ter um poste com um cartaz, que eu presto atenção naquele cartaz todos os dias. Pode ter uma árvore que dá determinado fruto. Eu sempre cruzo com um senhor carregando uma pasta e ele me olha e agora ele já começou a me dar bom dia. São os personagens do seu cenário. Mas se olhar o senhor, o poste, o muro, o prédio, a árvore, tudo de maneira diferente, aquilo impactará, representará em mim outros mundos. Nós somos muitos mundos, mundos que estão buscando se conhecer, mundos que estão buscando se entender, mundos que estão tentando enxergar aquilo que são. Todos nós. Eu não acredito naquele que diz, eu já sei quem sou, me conheço, o autoconhecimento. Eu não acredito nisso. Eu já falei algumas vezes aqui, eu posso até pensar que eu me conheço, acreditar nessa história, né? Eu me conheço, eu sei tudo sobre mim e tal. Mas no segundo seguinte já vou ser diferente, a gente muda o tempo todo. Então como é que eu posso presunçosamente concluir que eu me conheço? Isso só serve para quem quer se auto-enganar ou para quem quer vender a imagem de superioridade para ganhar depois em outras barganhas. Mas quem é humano sabe disso. Nós estamos sempre nesse processo.
E esse processo muitas vezes desgasta, entre outras razões, por essa que eu acabei de dizer, porque ele não cessa, né? Mas tem uma causa para que seja assim. Nós somos muitos mundos, em cada um de nós significados peculiares, sentidos únicos, olhares absolutamente exclusivos, pessoais, entendimentos em relação à vida que só cabem em mim, e em você, e no outro e na outra. Cada olhar representa um retrato único, é como a impressão digital. O significado que você dá para a vida é teu. E aí a gente vai tentando enquadrar isso numa expectativa social, numa regulamentação de relações, as leis, as posturas éticas, morais, enfim. A gente vai, obviamente, nós somos bichinhos comunitários. Nós escolhemos, né, poderíamos viver isolados, mas escolhemos viver em sociedade. Então a gente respeita, né? Ainda que nem sempre isso se enquadre naquilo que somos. A gente tem que lidar com muitas concessões, com muitas imposições, especialmente as imposições burocráticas do governo, as imposições para quem segue religiões, morais da religião, né? E a gente vai se enquadrando, mas isso cansa. Por que o ser humano jamais vai se conhecer individualmente? Ontem eu estava falando isso aqui na rádio. Por uma razão. A minha busca por conhecimento, e que muitas vezes vai gerar cansaço, vai gerar desânimo, é normal, é a busca de conhecimento e de autoconhecimento do universo. Uau! Presunçoso, né? Cada um de nós representa um olhar, um aspecto, um significado daquilo que nós não sabemos o que é. Temos uma parca impressão e chamamos essa parca impressão de universo. O universo está se expandindo, fisicamente falando. Mas eu acho que como tudo fala, como o macro se projeta no micro, essa expansão física do universo representa a expansão individual. Cada um de nós, caminhando em direção ao horizonte, tentando entender quem somos. A partir de cada cansaço, de cada tropeção, de cada experiência, de cada ida, de cada vinda, de cada volta, da vida e da morte, do nascimento ao RIP, terminamos, né? Nesse processo a gente está se conhecendo, e cada centímetro de conhecimento que eu me permito contribui de alguma maneira para que o universo se expanda. O universo está se autoconhecendo. E o autoconhecimento do universo é projetado em cada um de nós. Em cada processo de consciência que eu, como parte desse oceano, como gota desse oceano, como átomo desse corpo, que eu não sei direito o que é, me permito caminhar. A célulazinha do meu dedinho aqui do corpo tem tudo a ver com o corpo inteiro. E à medida em que essa célula se expande, o meu corpo responderá. Portanto, nesse processo teu de cansaço, de ida, de vinda, de esperança, de energia, de motivação, de desmotivação, de sonhos e pesadelos, está incluindo o meu e o do mundo inteiro, expandindo enquanto me expando. Para a gente terminar, eu tive ontem e hoje ainda muitas experiências muito legais, porque ontem eu estava falando sobre o meu cansaço, que acontece de vez em quando, como todo mundo, né? Mas eu recebi muitas mensagens carinhosas, sabe? De pessoas assim que ficaram um pouco preocupadas, dizendo, olha, não desista, tal. E obviamente que eu não estou fazendo esse joguinho, dizendo, vou desistir. Não é isso, não vou. Como eu disse ontem, isso não tem a ver comigo. Eu sempre fui assim. Então, mesmo que amanhã eu não faça a rádio ou outra coisa, continuarei seguindo o meu caminho e fazendo o que eu faço de outro jeito. Apesar de não ser essa a intenção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente veio falar comigo, mandou mensagem de WhatsApp, ou mandou e-mail tal, para comentar situações em que a rádio foi importante, ou um livro, ou um texto, alguma coisa assim.
E eu quero dizer que essa é a minha remuneração e eu quero agradecer isso. Realmente, quando as pessoas me dizem assim, você não tem noção do impacto que isso teve aqui ou ali na minha vida. Realmente eu não tenho. E apesar de ficar muito feliz com esse reconhecimento, eu faço questão de não ter a clara noção. Eu não fico pensando nisso. Porque assim como eu me afasto para não me contaminar com algumas críticas meio descabidas assim, ou despropositadas que chegam, os elogios também são talvez até mais perigosos. Então eu faço questão de manter um distanciamento em relação a isso, saudável, né? Mas eu não nego que eu realmente fico muito feliz com esse carinho todo, com esses comentários, com essa exposição de amor que tantas vezes eu sou exposto e por isso mesmo também renovado. Então eu quero agradecer quem me vê e quem me ouve por isso, tá bom? Pense no que falamos, nas próximas 2 horas vamos falar mais. Deixa eu só, antes de tocar música, de seguir aqui na programação, tem a ver com isso que a gente está falando, eu quero compartilhar um pequeno texto do meu livro novo, o Duas Vidas, que está à venda no www.lojadoflaviosiqueira.com, e eu publiquei hoje um trecho do pensamento do Thales, que é o personagem, que é um cara, como todos nós, ambivalente. O livro trata dessa ambivalência humana com muita clareza, entre tantas histórias humanas que são envolvidas ali no personagem. Mas ele faz um pensamento, um comentário que eu quero compartilhar contigo, dizendo o seguinte: convivendo com as dores do outro, eu fui obrigado a enxergá-los como são. E isso fez com que, naturalmente, eu me identificasse com as suas fraquezas. Antes eu competia para provar quem tinha mais força. Agora, simplesmente, eu me conecto a partir da dor. Lentamente comecei a perceber que quanto mais consciente da minha realidade, mais desconfortável é em julgar quem quer que seja. Olhar para as próprias contradições aumentava a minha tolerância com as contradições alheias. Eu acredito muito no vínculo da dor, muito mais do que o vínculo da felicidade, da alegria, tal. Vínculo das fraquezas. Eu acho que esses são mais, eu não sei se a palavra ideal é purificados, mas eles têm menos interferências, menos distanciamentos, menos pensamentos enganosos. Na dor a gente se solidariza, na fraqueza, no reconhecimento do cansaço, como eu estava dizendo agora há pouco. A gente identifica os mundos que somos e nos aproximamos. Pense nisso. Ao invés de se aproximar no ufanismo da grandiosidade, da força e do poder, enxergue-se como ser ambivalente e fraco, no sentido da perecibilidade do nosso físico, dos nossos pensamentos, dos nossos processos que não cessam, para que a partir dessa autopercepção você tenha vínculos e canais de conexão com todos, os que aparentam força ou os que não aparentam força, né? Os que inspiram ou não inspiram, mas de qualquer maneira todos humanos, todos fracos, todos limitados à nossa força, e temos belezas maravilhosas. Na minha opinião, se expande dentro do entendimento dessa fraqueza, que no fim das contas nos une, tá bom? Obrigado você que está aqui no vídeo e você que está aqui na rádio. A gente continua até às 10 aqui na radioinverso.com e nos aplicativos. Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos. Falei pro Heitor que mudou, né? Mas como a proposta do Flávio é a gente olhar por um modo diferente, o Heitor veio trazer esse olhar diferente. Pra ele ainda é vagalume. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Luna e Heitor, muito obrigado, beijo pra vocês. É isso aí, somos vagalumes inversos. Não tem nenhum problema. Muito obrigado, fiquei feliz em ouvir a vozinha do Heitor aqui. Beijo pra vocês dois, tá bom? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos da Rádio Inverso. A semana passada você tinha falado sobre o silêncio. Na segunda-feira houve silêncio na rádio e na terça-feira o teu silêncio. Eu acho que isso foi o efeito quântico naquilo que você mentalizou, mas apenas uma brincadeira.
Mas a respeito do que você estava falando, né? O contrário, o inverso, é difícil, porque quando nós somos contrários, somos inverso, né? Nós temos todo um mundo afora que não corresponde ao nosso interior. Mas eu vejo nisso uma dimensão muito grande, porque eu sou a prova e a testemunha disso, o fato de ser contrário. Porque eu pude ver em mim mesmo um crescimento interior e a minha própria aceitação. E quando nos aceitamos, parece que o mundo se abre e nos proporciona uma coisa muito linda, que é o saber que aquilo que somos e aceitamos em nós mesmos só pode ser isso. Mesmo que o mundo lá fora diga o contrário. Mas eu sou o contrário que o mundo lá fora diz. E isso, hoje, é a minha maior, vamos dizer, autoridade de mim mesmo. Sempre estive à procura de mim mesmo. Quando saí de Jundiaí para o Rio de Janeiro, onde eu fui estudei. Mas o que eu estava à procura mesmo era de mim mesmo. Não quero entrar em detalhes, senão o áudio vai ficar muito grande. Mas a verdade é que eu estava à procura de mim mesmo e de me aceitar. E hoje sou feliz por isso, pelo menos de ter aceitado uma porcentagem do meu ser. Não sei se vai chegar aos 100%, o de me encontrar, o de me aceitar. É só isso que eu queria dizer hoje, deixar um grande abraço a todos e que todos tenham um bom dia. Gerson, meu querido, eu fiz uma confusão aqui, mas eu te agradeço. Esse áudio que a gente ouviu do Gerson foi o que ele mandou ontem, né? Nós ouvimos esse áudio ontem e enquanto ele falava eu me liguei que era o de ontem, mas estava tão legal, eu falei, vou deixar para quem não ouviu, ouvir, ou quem ouviu, ouvir de novo. Ele me mandou outro para hoje, mas eu na confusão aqui acabei mandando de ontem. Então vou fazer o seguinte, mais tarde, mais pro fim do programa, eu reproduzo o que você mandou para hoje. Tá bom, meu querido Gerson? Para não colar esses áudios e não ficar muito extenso aqui, então deixarei mais pro fim do nosso encontro de hoje, mas já de antemão te agradeço, peço perdão pela minha confusão aqui. Mas tudo tem uma razão, né? Então, de repente, esse áudio caiu como uma luva para alguém. Flávio e Vagalumes Inversos, muito bom podermos caminhar e aprender juntos. Muito legal a visão sua e do Antônio, do Mundo Incrível, sobre as metas. O legal é ser livre e viver. Não é fácil, mas também não é impossível. Abraço, Rogério. Obrigado, Rogério. Esse foi o assunto do Antônio hoje, né, no Mundo Incrível, falando sobre e se eu não tenho uma meta? E ele discorreu sobre essa ideia. Quem não ouviu, ouça às 7 da noite no horário de verão aqui na Rádio Inverso, para entender um pouco mais o que o Antônio tem a dizer a esse respeito. O que eu posso falar a meu respeito é que eu não sou, obviamente, contra metas. Eu acho que as metas são até importantes na caminhada. A questão são as prioridades, não as metas, né? Então eu tenho metas, mas elas são prioritárias ou não? E por quê? Se antes de qualquer prioridade eu faço a perguntinha, por quê? E depois dessa resposta eu faço mais uma ou duas vezes a mesma pergunta, por quê? E não tiver respostas e chegar a um porquê sim, né, eu devo repensar essas prioridades. As prioridades, como já diz o próprio nome, né, por serem prioritárias, elas demandam muita energia, muita entrega, muito pensamento, e você sabe que o nosso cérebro é o órgão que mais demanda energia do nosso corpo. Então a gente se entrega às vezes a prioridades sem muita explicação, sem saber exatamente porquê, e nos cansamos, e nos desgastamos, né, e nos irritamos. E aí adiante você vai olhar e vai falar, mas era para isso. Então eu acho que é fundamental que a gente repense as nossas metas e que elas não sejam alimentadas pelas mensagens de consumo que tem por aí. Porque o que mais tem é livro, é palestra, é gente dizendo, olha, seja rico, seja isso, seja aquilo. Nada contra ser rico. Não é errado ser rico e nem é certo ser pobre. E vice-versa. Não se trata disso. Eu estou falando de prioridades. Aquele que é vaidoso com a sua pobreza, com a sua, abre aspas aqui, com o seu altruísmo,
né, com a sua generosidade, e por isso mesmo se alimenta de vaidade, faz tão mal quanto o cara que é bilionário e tem vaidade dos seus bens. Porque o problema não são os bens e nem a caridade, o problema é a vaidade. Então tanto faz se você é o pobre vaidoso ou o rico vaidoso. Não é essa a questão. As suas prioridades revelam quem é você. Então você tem, analisando as suas prioridades, uma oportunidade de se ver, de se questionar, de se perguntar. E não estamos aqui falando sobre autoconhecimento? Que ferramenta melhor do que me analisar e questionar a mim mesmo? Questionar o mundo é muito fácil, né? A gente pode ficar aqui 8 horas falando sobre os sistemas, e todos eles. E a gente vai ter críticas não só sobre os sistemas, mas as pessoas também. Vamos sentar aqui para falar mal das pessoas e a gente vai conseguir. Agora, e me analisar? E olhar a mim mesmo? Né? Falar mal do chefe, falar mal do marido, da mulher, do colega de trabalho, é fácil. Mas e mim, e eu? E olhar as minhas prioridades, aquilo que está impresso nos meus desejos. E aí? Tá afim, não? Se encarar? Essa é a questão. Portanto, ter metas, maravilhoso. Mas por que tais metas são prioritárias? Mais uma questão aqui no nosso 51992461960. Já vou antecipando aqui que eu não tenho o nome dessa pessoa. Por favor, me diga o seu nome. 61, o código 1808, final do telefone. Flávio, bom dia. Ouvi você falar sobre ter um novo olhar. Me deixa mais angustiada. Eu tento todos os dias olhar a vida, as pessoas como elas são, e quando percebo parece que não há nada de novo. Percebo que o olhar é o meu. Percebo que o olhar é o meu e é de mim que falo. Então, meu amigo, eu não sei mais o meu endereço e nem o que eu quero ou busco, minha querida. O seu olhar em relação aos outros reflete a sua percepção em relação a si mesma, né? A falta de, como você chega, eu não sei exatamente o que você quer dizer com novidade, mas enfim, isso está refletindo uma condição tua, né? Não tenha essa preocupação necessariamente de olhar as pessoas de maneira diferente. Isso vai ser infrutífero. Você pode conseguir até no primeiro momento, mas daqui a pouco a mesma irritação, a mesma antipatia, a mesma falta de paciência, tudo voltará. Porque a questão não são os outros, a questão é você. E se enxergar tem a ver com o que eu há pouco falava aqui antes de ler a sua mensagem. Analise quais são as suas prioridades. Analise inclusive por que você quer enxergar os outros. Analise inclusive por que você quer mudar de olhar, né? Questione-se. Você tem um monte de anseios, um monte de inquietudes, um monte de questões em você, não tem? Então questione essas questões. Por que eu quero melhorar? Essa é uma questão a ser perguntada. Por quê? Você, por exemplo, está me ouvindo, né? Por que você quer melhorar? Por que você quer evoluir? Isso pode ser genuíno. Quem é que vai questionar a evolução, a busca por evolução? Mas eu quero te perguntar, por quê? Quero ser alguém melhor. Por quê? Às vezes a nossa ansiedade em querer ser alguém melhor reflete uma insegurança interior. Às vezes a nossa tentativa de ser alguém melhor, de melhorar, de evoluir, de iluminar, chame lá como quiser, reflete a necessidade de aprovação. Melhorarei para ser melhor visto. Iluminarei para ser admirado. E aí não quer dizer nada. E aí nós vamos voltar àquela história que eu falava do rico e do pobre. Se eu quero iluminar para ser valorizado, ou se eu quero comprar uma Ferrari para ser valorizado, onde é que está o problema? Na iluminação e na Ferrari ou na necessidade insegura de valorização? Por que eu quero ser valorizado? Por que isso é tão importante? Tudo bem, eu reconheço. Para todos nós é muito melhor ser valorizado e reconhecido do que o contrário, sem dúvida alguma, né? Não é isso que eu estou questionando. Mas por que eu dependo disso? Por que isso pauta os meus movimentos e norteia os meus anseios? É mais bonito falar eu quero me iluminar, eu quero melhorar, eu quero evoluir, do que falar eu quero tapar uma insegurança aqui dentro. Mas enquanto a minha obstinação for em direção a tal evolução, eu não vejo o que eu estou tentando tapar aqui por dentro. E vai ser sempre uma tentativa de infrutífera, né? De tapar o sol com a peneira. Então, minha querida, eu não sei exatamente as suas questões interiores, né? Você só me disse isso.
Mas questione-se, né? Por que você quer enxergar o mundo diferente? Por que você quer enxergar as pessoas de maneira diferente? Você fala sobre novidades. Você está cansada de você? Né? Você quer ser a novidade? Se eu não for a novidade para mim, o mundo será um cansaço eterno. Mas o que representa ser novidade para você? Em você. Né? O que você faz para você? Para que em você tenha essa tal novidade. A novidade não tem a ver com uma necessidade de renovação, e essa renovação não está apontando a necessidade de se auto-renovar. Então faça essas questões para você, elas desencadearão outras, e quando você nem perceber, seu olhar estiver mais aprofundado em relação a quem você está sendo, será mais fácil enxergar os outros de outra maneira, tá bom? Fique bem. Uma outra questão aqui no nosso WhatsApp. Flávio, quando você se pergunta qual a sua utilidade para o mundo, você sabe, essa semana eu fiz 30 anos, parei para pensar o que eu fiz até agora. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não acredito em deuses ou outra coisa, mas a pergunta, como é que eu me acho nesse mundo? Eu olho para o meu arredor e vejo as pessoas fazendo a diferença, assim mesmo como você. Alguém que também não me diz o nome aqui, 49 é o código. Ah não, tem um nome anterior aqui dele, eu não vou dizer o nome dele, é de Guaraciaba, em Santa Catarina. Meu querido, por que você acha que eu faço diferença? Porque eu falo numa rádio? Eu escrevo livro? Bom, por que isso representa a diferença? Na verdade, o que é diferença? É chamar a atenção das pessoas, é ter algum reconhecimento? Isso é diferença? Não. Bom, se eu montar um palco no meio da Praça da Sé em São Paulo e ficar dançando lá, da mesma maneira, vou chamar a atenção das pessoas. Essa é a intenção? Não. O que é a diferença? Né? Assim como a nossa inversa vagaluma anterior aqui, toda mudança, toda diferença que eu almejo pro lado de fora deve ser a continuação dessa diferença pro lado de dentro. Eu já falei muitas vezes aqui sobre fazer diferença, né? Em relação à expectativa dos outros e o que de fato é fazer diferença. A gente alimenta, é isso que você está dizendo aqui. Aos 30 anos eu não fiz nada, eu não fiquei famoso, eu não escrevi um livro, eu não plantei uma árvore, eu não fiz um filho, eu não tenho um programa de televisão, né? Isso não é diferença, meu querido. Isso não é diferença. Você pode ser o cara multimilionário, famoso, isso não é diferença. Isso é bobeira, isso pode gerar no máximo admiração. Mas isso não é. Se você for olhar a brevidade da nossa vida, a fugacidade da nossa existência, o tamanho dos nossos planinhos, as implicações que eles têm aqui só no imediato, isso tudo é muito pequeno, né? Tem um vídeo que eu te recomendo, tá no YouTube, você pode colocar assim, o pálido ponto azul do Carl Sagan. C-A-R-L Sagan, o pálido ponto azul. Ele mostra o nosso planeta fotografado pela Voyager, uma nave muito distante. E o Carl Sagan foi um astrônomo muito conhecido, um cara que abriu muitas portas para popularizar a ciência e tal. Já morreu faz alguns anos. E o Carl Sagan, de uma maneira inspiradíssima, escreveu um lindo texto olhando o nosso planeta de longe. Representado naquela foto apenas como um pálido ponto azul, muito distante, no meio de tantos outros, né? E ele refletia dizendo assim, os planos, as guerras, as mortes, tudo o que chamamos de grandioso, eu estou usando as minhas palavras, mas a intenção era essa, para disputar um pedaço desse pálido ponto azul, né? Ou um pedaço de atenção, um pedaço de terra, de riqueza, de poder, que não representa nada. Eu sempre digo aqui porque eu acho que essa compreensão é fundamental e insistirei enquanto eu não identificar que a maioria entendeu, né, que o macro se projeta no micro. Isso quer dizer o seguinte: você quer fazer a diferença? Então não brigue por conquistar um pedacinho do pálido ponto azul, porque as motivações que me colocarão nessa briga me fragilizarão e me tornarão oco. Eu posso até conquistar o pálido ponto azul inteiro, mas isso em matéria de significados não representará muita coisa, a não ser alimentar aquilo que é fugaz, a minha vaidade, a minha sede de poder,
a vontade de ficar famoso. Que porcaria que é ficar famoso? Pra quê? Né? O que é ficar famoso? Então, as coisas de fato importantes, meu querido, são as pequeniníssimas. Aí é que você faz diferença. Eu tenho um texto, está no livro O Menino que Anseia pelo Céu, que fala sobre o poder das revoluções. Onde começam as revoluções? Está no meu blog também, está na internet. O Start das Revoluções. Nele eu digo o seguinte: a história tem essa mania de pontuar as grandezas. Então as revoluções começaram nesse movimento, nessa pessoa, nesse tratado, nessa assinatura, nessa guerra tal. Mas de fato as revoluções começam nas pequenas coisas. É o cara insatisfeito que vai na padaria, né? A Revolução Francesa, inclusive, é identificada assim, a insatisfação com o preço do pão, né? Mas antes disso, outras pequenas coisas foram desencadeando revoluções. Quantas revoluções estão em curso? Quantos movimentos importantes para compreensão, autocompreensão humana estão acontecendo agora, né? Com sutilezas. Um ovo que cai e que quebra. E aquele ovo quebrado na calçada vai despertar em quem passa um pensamento que desencadeará ali adiante para outras pessoas naquilo que chamamos de iluminação. Enquanto a sua inquietude estiver projetada para o lado de fora, para aquilo que você conquistou, não conquistou, fez de grandiosidade imensurável para o mundo como sinal de autoimportância, você vai ser dissolvido nessa expectativa e nessa inversão de valores. Concentre-se nas coisas pequenas. Seja a diferença para as pessoas próximas a você, para você mesmo. Provoque revoluções naqueles que têm contato contigo, onde a tua mão alcança, onde os teus olhos enxergam, onde a tua voz chega, para os mundos que você influencia. E nós queiramos ou não, todos nós, sem exceção, estamos influenciando muitos mundos, direta ou indiretamente, todos os dias. Na reflexão que eu fiz de manhã para o vídeo, eu dizia: cada um de nós é responsável pela expansão, pelo conhecimento, se é que podemos chamar assim, ou autoconhecimento do universo. Cada pequeníssima coisa tem a mesma valia daquelas que são grandiosas, desde que sejam feitas com a mesma pureza. Então, desencane, porque isso é comprar a ideia desse fluxo de massa, dessa ideia vigente de que você precisa ser grande, ter muitas coisas, aparentar muitas coisas. Isso é uma porcaria, isso não serve para nada. Isso é bobeira. Quem faz coisas grandiosas para os olhos da humanidade, se for sincero, se for aberto, se manter íntegro em relação aos seus ideais, pode sim fazer uma diferença. Não porque isso é grandioso para os olhos dos outros, mas porque é humano. Mas para ser humano eu não preciso ser grandioso para os olhos da maioria. Basta ser humano, basta ser simples, basta caminhar sem a distração do quero ser muita coisa. Aos 30 anos eu não comprei a casa própria, aos 30 anos eu não comprei. E daí? O que isso quer dizer? Tudo passa, meu querido, tudo é pequenininho. Casa própria é porcaria, carrão, não, tudo bem, tem a sua importância, tem. Como tem a casa do João de Barro, como tem o buraco da minhoca na terra, como tem o formigueiro. Mas a gente vai entregar a nossa vida para isso, tá bom? Então reflita e fique bem. Daqui a pouco eu volto com mais questões aqui no WhatsApp e no e-mail. Eu tô esperando você. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos. Aqui na Rádio Inverso, momento O Mundo Incrível, com Antônio Pereira. Talvez você já tenha percebido que volta e meia, ou mais do que isso, quase sempre eu busco trazer exemplos do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha vida, para ilustrar as reflexões que a gente levanta no mundo incrível. E você sabe que esses dias eu estava me recordando de uma história muito legal que aconteceu comigo e mostra o quanto a vida às vezes é maior do que a gente consegue enxergar. Eu estava voltando para casa, passei no mercado com uma forte sensação de que eu deveria comprar algo para trazer. Mas racionalmente eu pensava e não tinha nada que eu precisasse comprar. Então, depois de muito andar pelo mercado tentando entender que coisa era essa que eu tinha que comprar, eu comprei 6 pães na padaria e trouxe, pensando qual seria o destino dele. No que eu chego na porta de casa, eu encontro com a minha vizinha do lado esquerdo se direcionando com
um pouquinho de café para a vizinha que mora do lado direito. Eu tô subindo as escadas e eu já escuto ela falar assim: minha querida, me desculpa, eu não tinha pão, eu só tinha café. E não vou poder sair para comprar pão, mas aqui tá o cafezinho. Quem sabe alguém aparece com pão. E nisso, eu ouvi e percebi qual era o destino daquele pão. Eu olhei para ela, sorri e falei: olha, aqui tá o pão. Contei a história do mercado, da minha sensação e entreguei aquele pão com a certeza de que, desde muito antes do que meus olhos pudessem enxergar, aquele pão já tinha um destino. Então eu entreguei, a gente trocou sorrisos ali, nós os 3 vizinhos, e eu entrei para casa com a percepção de que a vida fala o tempo todo, em tudo e também através de nós. Se a gente estiver atento e com o coração aberto, vai se permitir não só ver, como ser veículo dessas mensagens que moram na vida. Ouça o Mundo Incrível, 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília, na Rádio Inverso. Tem gente dizendo que o sentido é a direita. Outros têm plena certeza que é só pela esquerda. Tem gente que segue para um lado, vai para o outro, segue, volta e ainda não decidiu. O sentido da sua vida tem a ver com o sentido que você dá. Aquiete-se. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Voltamos aqui para o WhatsApp da Rádio Inverso, uma mensagem de texto dizendo o seguinte: Flávio, às vezes eu sinto que está faltando vírgulas na minha caminhada. Ela coloca entre parênteses aqui, pausas. E aí bate o desânimo. Caminhamos tanto que nos esquecemos de parar e sempre faz bem. Grande beijo, a nossa querida Rebeca, que manda mensagem aqui no WhatsApp. Rebeca, a gente tem uma ideia enganosa, e eu sei, porque eu também já tive esses pensamentos, de que as pausas são movimentos difíceis. Então assim, eu estou muito cansado, eu preciso de férias. E se eu vou tirar férias, eu preciso de grana. E eu vou viajar, e eu vou não sei o quê. Isso é bom, é muito legal, eu adoro viajar. Agora, as pausas não necessariamente são essas, né? Se você parar e prestar atenção no seu dia, você vai concluir que no seu dia, em todos eles, você tem muitas oportunidades de vírgulas, como você escreveu aqui, ou de pausas, né? As vírgulas, pequenas pausas, respiração, muitas. A questão é que a gente está tão focado, como o nosso amigo que agora há pouco participou dizendo: eu quero fazer coisas grandes. E isso vai se projetar também nas pausas. Não só aquilo que eu estou construindo, as minhas metas devem ser grandiosas, as minhas pausas devem acompanhar essa grandiosidade. Então minha pausa é um tempo em Nova York, minha pausa é um tempo em Fernando de Noronha, quando na realidade não se trata disso, né? No dia eu posso parar, respirar e me proporcionar uma pausa. Eu já em alguns momentos já fiz isso, por exemplo, em ambientes muito agitados, de muita falatório, de muita gente, que você não consegue parar. Eu te confesso que eu me canso um pouco em ambientes assim. Então eu me proporciono pausas. Se eu posso sair do ambiente um tempo, eu saio. Se eu posso me fechar no banheiro para ficar quieto. Quantas vezes na minha vida eu já fiz isso? Muitas, e continuo fazendo. Se não tem oportunidade para me distanciar ali, tá, eu vou ao banheiro e fecho a porta e fico quieto ali. 2 minutos, 3 minutos, eu fico um tempo, respiro. Isso já é suficiente para te dar uma renovada. Então, se você aproveitar esses acostamentos na estrada, essas pequenas pausas que todos os dias nós temos, você vai se sentir mais descansada. As pausas podem ser, por exemplo, você está caminhando numa avenida cheia de pensamentos, cheia de preocupações, e o que nos inquieta é muito mais as preocupações do que os eventos em si. A angústia daquilo que ainda não aconteceu é muito pior do que o acontecimento. Mas enfim, se você está caminhando na rua e ao invés de se distrair com os seus pensamentos, você se concentra no teu caminho e nos cenários e nas pessoas, isso também já proporciona pausas. Porque na realidade, Rebeca, as pausas são pausas de pensamento, não são necessariamente pausas físicas. E aí sim, a viagem, ficar numa praça, isso pode ser muito bom, mas bom porque proporciona pausas mentais. Se você se dedica a viajar o mundo, a tirar 8 férias por ano, tal, mas não descansa a tua mente, o cansaço continuará, porque ele vai junto contigo. Então proporcione, e quem pode fazer isso é você.
proporcione a si mesma esses momentos de pausa. Um tempinho para você, um minuto, 2 minutos, 3 minutos de silêncio, né? Subverta esses pensamentos, porque você encontrará essas tantas vírgulas e reticências e pontos nas suas frases, tá bom? Fique bem, obrigado pela sua mensagem. Tem uma mensagem aqui que eu fiquei de responder do nosso querido... Deixa eu ler primeiro a mensagem dele, que diz o seguinte: eu e minha família estamos passando por um momento difícil. Minha mãe está com câncer no ovário. O meu pensamento vai ao encontro de tudo que é comentado na rádio. Eu tenho mais 3 irmãs e gostaria de ajudá-las, fazendo com que elas enxergassem as coisas com um olhar inverso, pois eu acho que tudo seria mais fácil. No entanto, eu não sei como fazer isso. Elas são muito emotivas, isso acaba dificultando o processo de tratamento da minha mãe, porque ela acaba absorvendo parte disso, devido a perceber o jeito delas, né? Gostaria de pedir que, se possível, você fizesse um comentário para que eu, através dele, pudesse ter um direcionamento no sentido de ajudá-las. É o Edilson, de Brejinho, em Pernambuco. Meu querido, melhoras para tua mãe, tá? Força aí para vocês. Agora, meu querido, eu acho que a melhor maneira da gente comunicar algo bom, né, é sendo algo bom. Você sabe, eu obviamente que no meu caminho, poxa, eu gosto de ler muito, tem muitas pessoas que me inspiram, tal, mas você sabe, isso desde cedo, assim, isso sempre norteou muito a minha comunicação, os meus pensamentos, tal. Eu sempre percebi que a comunicação mais eloquente não é do bom orador, necessariamente, né? O bom orador pode despertar algum tipo de admiração, de atenção, tal, mas se for apenas um bom orador, se resumirá aquela atenção, aquela admiração. Eu percebo que é muito mais eloquente o silêncio de uma estrela distante, em que você para e olha, e aquilo te suscita uma série de pensamentos. O animalzinho querido, né? Ontem, por exemplo, o meu filho estava, à tarde ele foi dar uma descansada, uma dormida e tal, e o Charlie, que é o nosso gato, veio e deitou, mas assim, colado nele. O Charlie tem uma ligação muito legal com ele. A carinha do Charlie praticamente na carinha do Flavinho, assim, os dois dormindo juntos. Eu tirei algumas fotos, eu achei aquilo lindo. Aquilo é comunicação, né? Aquilo é expressão de um animalzinho que não fala, pelo menos não usa o nosso idioma, não pensa exatamente como nós pensamos, né? Não existe essa conexão intelectual entre os dois, mas a conexão é tão eloquente, é tão bonita, né? Que se basta. Então, o que eu incentivo aqui na rádio, você fala pensamentos inversos, tal, é porque ser humano nesse mundo muitas vezes é ser inverso, porque o mundo nos desumaniza, no sentido de nos enquadrar, nos massificar, nos pasteurizar, nos tornar engrenagens de uma ferramenta maior, e isso nos desqualifica como ambivalentes, como humanos, como fracos, inclusive, como eu falava agora há pouco, nos vínculos que nascem da fraqueza e não da medição de forças e da comparação e de quem é mais poderoso ou menos poderoso e tal. Então, você quer fazer algum tipo de comunicação adequada às suas irmãs, à sua mãe? Meu querido, seja. Só isso, não precisa falar nada. O que eu faço aqui na rádio não é um compartilhamento de uma doutrina, porque doutrinas se chocam o tempo todo. As doutrinas estão sempre em conflito, né? Uma tenta ser melhor do que a outra. Qual doutrina se encaixa melhor? Qual ideia, quais rituais, qual pensamento? Isso vai gerando comparação, força, e não se trata disso. Força, comparação, mensurabilidade não provoca conexões, que é justamente o que você está querendo aí para suas irmãs, para você. Então, em primeiro lugar, não as julgue na emocionalidade que elas demonstram. Cada um reage de um jeito, e eu imagino que não seja fácil lidar com a mãe, né, doente, como está sua mãe. Se elas reagem de maneira exageradamente emocional, tal, respeite, não julgue, não tente mudar isso nelas, só seja humano. Porque sendo humano, você enxerga naquele momento, pontualmente, como é que você deve responder, como é que você deve se portar, o que você deve falar, o que você deve ser, olhando com humanidade, se solidarizando na dor do outro, se posicionando conforme as demandas de cada situação. É isso, né? Portanto, se coloque nessa condição.
Não tente mudá-las, não tente convencê-las, né? Não tente posicioná-las de qualquer outra maneira que não seja espontânea, genuína, natural e humana. O que eu estou propondo aqui na rádio todos os dias é só isso. Sejamos humanos. E para que a gente seja humano, a gente pode ser gato, a gente pode ser cachorro, a gente não precisa ficar falando. Quem fica falando é quem quer convencer o outro, quem acha que tem uma ideia maior ou melhor do que o outro. Isso gera embate, não é o ideal. Tá bom, meu amigo? Então fique bem e aproveite essa oportunidade não para ensinar suas irmãs, mas para aprender com elas. Quando você se coloca como humano, você aprende também. E ao aprender, você cresce. E ao crescer, você ensina. Tá bom? Que seja assim com vocês, que fique tudo bem com a tua mãe e com todos vocês aí. Uma mensagem aqui no nosso, outra no WhatsApp, dizendo o seguinte: Flávio Inversos, bom dia. Engraçado, Flávio, após essa sua reflexão a partir de um trecho do seu livro novo, Duas Vidas, sobre dor, reconhecimento, desconforto em julgar, tudo se ajuntou em mim. Na dor eu me sinto mais vulnerável em relação ao outro. E do mesmo contrário, a dor transpira perfumes de humanização. Além de reconhecer minhas fraquezas, e logo com esse reconhecimento, o desconforto de julgar o outro semelhante a mim, com suas contradições e fraquezas. Assim eu vejo também. É o nosso querido amigo que nos manda mensagem aqui de WhatsApp, o Paulo Augusto Belarmino Reis. Obrigado, meu querido, e é isso mesmo. Paulo, a gente vive tentando ser mais forte do que o outro, ser melhor do que o outro. Esse é um mundo muito competitivo, essa é uma era muito competitiva. Até nas redes sociais, um quer ter uma foto melhor que o outro, um pensamento mais legal que o outro. Esse jeito de oferir popularidade com curtidas, compartilhamentos, tal, views, né? Isso tudo é comparação. Ontem eu falava aqui sobre meu cansaço. Você sabe que uma das coisas que norteiam o meu trabalho também e que me motivam muito é a minha liberdade, que eu faço questão de manter, de me expor como ser humano aqui. Eu me canso quando eu percebo que há muita gente me olhando como uma coisa diferente do que eu sou, que é humano mesmo. E justamente por não aceitar essa expectativa, às vezes eu me sinto um pouco cansado. Mas o que eu estou dizendo em relação a essa coisa de comparação e tal, é que uma das coisas que me cansam é ficar vendo Facebook, YouTube, as estratégiazinhas. Eu não estou falando das pessoas que estão lá para trocarem ideias, isso é legal tal, mas eu vou ser bastante honesto contigo aqui. Olha, digamos, é que eu não quero ser generalista, então eu vou manter aqui uma porta de exceção. Então eu vou dizer o seguinte: digamos que a grande maioria dos conteúdos compartilhados em rede social, de maneira geral, por pessoas que se propõem a propor bons conteúdos, me cansam demais, me desgastam demais, sabe? Especialmente se neles eu identifico esse componente como prioritário, né? A aceitação, a regimentação de seguidores, de curtidas, eu acho que fica muito vazio, cara, muito oco, muito fraco, sabe? Muito feio. Eu já falei aqui algumas vezes, assim, o que me mobiliza interiormente muito mais do que esses livros que se vendem aí, o poder do não sei o quê, a força do não sei o quê, a mentalização do não sei o quê, como venci não sei o quê, é história humana, é contraste humano. Tem um livro muito legal, eu acho que foi um dos livros mais legais que eu li esse ano, do Carlos Heitor Coni. Eu até comentei aqui na rádio, que é um autor, um autor antigo já, Academia Brasileira de Letras, tal, mas que eu estou conhecendo esse ano melhor, lendo outros livros dele, é o Ventre. Esse livro conta uma história humana de um cara absolutamente cético, totalmente propenso ao suicídio, até irônico em relação à vida, mas aquela humanidade tem tantos traços de beleza, sabe? De iluminação, de grandeza, independentemente das escolhas daquele homem. E eu acho que é nesse fluxo que a gente deve seguir. Tentar entender a humanidade e nos aprofundarmos, como você diz aqui, a partir dela. E não desse estereótipo, dessa projeção alimentada, às vezes pela boa intenção, outras vezes pela ambição, outras vezes pela vaidade, outras vezes pelo engano, de gente que está aí para
ganhar dinheiro, para ficar famoso ou famosa, enfim, para receber plaquinha do YouTube, para coisinhas assim, né? Coisinhas assim. É bobeira, sabe? E por isso que eu proponho o inverso. Às vezes o caminho é ser o inverso, é ser o contrário disso. Então, quando a gente vai se desintoxicando dessas expectativas, a gente vai se humanizando. E quando a gente perde o interesse por esses superstars assim, né, você começa a prestar atenção nas pessoas. E não admirar o carinha que tem 1 milhão de seguidores no YouTube, por exemplo, né, mas a senhorinha ali que mora no teu prédio, o cara que trabalha na padaria, é ingente, no motorista do ônibus que você pega. O cara pode não ser um gênio, pode não ser a imagem de um mestre, um sábio, pode ter um monte de coisas que você discorda, mas quem é que não tem? Mas identificar nesses personagens do cotidiano, nessas pessoas humanas, com as suas dores, as suas ambivalências, as suas tristezas, as suas depressões, as suas arrogâncias até, não importa, mas traços de iluminação humana, sabe? Porque antes disso, e aí é que tá, eu identifico isso em mim. Eu também tenho todos esses traços, como todos nós, mais ou menos expostos, mais ou menos trabalhados, mais ou menos perceptíveis, mas isso nos vincula. Se eu tento me vincular a partir da admiração pro lado de fora, né, é uma admiração frágil, enganosa. Você não está admirando a pessoa, você está admirando a persona, o personagem. E isso, ao invés de me aprofundar, de me enriquecer e de nos vincular, nos distancia, nos mantém ligados apenas a uma miragem e me torna oco por dentro. Por isso eu acho que a aproximação por meio da fraqueza é fundamental. Mas a começar do reconhecimento da minha. Eu acho que isso é lindo. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Obrigado também Marise de Betim, em Minas Gerais. Ela disse que gosta muito da rádio e que aqui na rádio ela conheceu o Javier Rude, que a gente toca muito aqui, e ela disse que gosta muito e completa dizendo: aqui é assim, qualidade, conteúdos, reflexões, tem trazido mais leveza para minha vida, acredito para que muita gente também. E ela fala bem do meu trabalho e tal. Minha querida Marise, muito obrigado, tudo de bom. O Javier Rude é muito legal mesmo. Então a gente vai ouvir aqui e daqui a pouco eu volto com mais gente aqui no WhatsApp, no 9... Javier Rude aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Nós voltamos aqui no nosso encontro pelo rádio, vamos saber o que está acontecendo pelo WhatsApp, mas antes, deixa eu repercutir aqui um e-mail da nossa querida Deise Aur. Ela é administradora ali da página Vagalumes por Vagalumes, e a Deise nos lembra que ela publicou um post, na realidade ela compartilhou um post, tem sido divulgado por aí, sobre 8 maneiras de ajudarmos as vítimas do holocausto sírio que está acontecendo em Alepo. O mundo todo está vendo isso com muita angústia, né? Pessoas que acabam optando pelo suicídio ao invés de serem pegos pelas tropas estão invadindo a região. Essa questão da Síria é uma questão antiga já e tem trazido para a humanidade muitas dores, muitas perplexidades e muitas confirmações daquilo que eu falo sobre o ser humano ainda ser um ser essencialmente de muitas sombras. Essa ideia ufanista que a gente tem de que nós estamos vivendo uma nova era, criando uma nova era, um mundo de nova era, eu acho uma contradição enorme diante de tantos holocaustos como a Deise acertadamente se referiu aqui, que ainda acontecem na humanidade. Enquanto a gente fica nessa distração de que basta mudar a linguagem, né? Falar namastê, falar o mundo vai ficar melhor, a gente acaba perdendo a oportunidade de atitudes práticas. Então quero te convidar para dar uma olhadinha ali na página Vagalumes por Vagalumes no Facebook. Se não curtiu, curta. Sempre tem notícias e chamamentos para que sejamos humanos no nosso dia a dia, né? E para que você tenha acesso a essas informações, 8 maneiras de ajudar quem hoje sofre com essa questão da Síria, as vítimas de Alepo, que estão sofrendo muito, tá bom? Vagalumes por Vagalumes no Facebook. Fica o convite para você. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Eu ando meio quietinha, mas hoje eu quero compartilhar algo com vocês.
A minha mãe está com um problema de saúde e a gente está enfrentando algumas situações bem difíceis por causa de como é todo o sistema de saúde que a gente tem no Brasil, né? E ontem aconteceu algo muito difícil com relação a uma internação que ela precisava, tal. E eu me vi num momento de muito estresse, porque já vem acontecendo algumas coisas desde o dia 2, tal, e eu, no ápice do estresse, eu disse, eu não posso simplesmente aceitar que as coisas sejam assim. E eu comecei a me movimentar em todos os sentidos que eu pude para que aquela situação fosse resolvida, e a situação foi resolvida. Na hora que eu fui deitar, eu pensei, nossa, a minha mãe tá aí com esses problemas, né? É uma coisa séria, tudo, e eu pensei, acho que eu precisava fazer uma oração. E eu sempre questionei essa coisa da oração, sabe? De que eu preciso ficar pedindo a Deus. Será mesmo que faz diferença ficar pedindo a Deus que as coisas melhorem? E aí me veio um pensamento assim de que, na verdade, toda aquela minha atitude, todo aquele movimento que eu tive para ajudar a situação da minha mãe, era Deus. Era Deus em mim. Aquela força que eu tive era uma força que veio de Deus. E eu não precisei ficar ajoelhando, pedindo, implorando, eu simplesmente fiz, né? E aí eu simplesmente agradeci por aquela força e me concentrei na minha respiração para dormir, porque eu estava muito agitada. E eu fiquei tão em paz com isso, em perceber Deus nessa atitude, que eu dormi sem precisar tomar um remédio para dormir, porque eu estava bem agitada mesmo. Então, eu acho que é isso, né? É uma coisa pequena, que parece pequena, né? Diante desse mundão aí com tantos problemas, e que me trouxe paz por saber que é diante dessas coisas e dessas situações que a gente pode agir com aquilo que Deus nos deu, a nossa força, enfim, o nosso poder de nos movimentar diante dessas situações e não simplesmente calar e rezar, sabe? É isso, Inversos, que vocês tenham um bom dia, um beijo para todo mundo, beijo Flávio, obrigada por tudo e até a próxima. Silvia, muito obrigado, tudo de bom para você, para tua mãe, né? Você sabe que enquanto você falava aqui, eu tava pensando sobre o bichinho humano. É um bichinho muito recente. Nós somos, em relação aos outros seres vivos aqui desse planeta, que já existe há milhões de anos, nós estamos aqui há 200 mil anos aproximadamente. E antes de nós já havia outros animais, outros bichos, tal. A nossa cultura, o nosso pensamento, a nossa chegada aqui nesse planeta é recente, né? Se tratando de tempo histórico. Claro que 200 mil anos é muita coisa, mas em tempo histórico é pouco tempo. Nesse processo de 200 mil anos, nós estamos ainda tentando saber o que a gente está fazendo aqui. Aliás, nós não temos segurança alguma de nada. Esses dias eu estava brincando aqui, o nosso querido Paulo do Japão até mandou um áudio dizendo assim, olha, exatamente no dia em que você falou sobre a possibilidade da lua rachar, eu sugeri para um amigo aqui que não conhecia a rádio ouvir, e o cara falou, não sei não, esse cara é meio pessimista, falando da lua rachar, porque eu dizia, quem me garante que a lua não vai rachar amanhã? Quem me garante que a lei da gravidade não será revogada amanhã? Nós estamos boiando no meio do nada, né? Esse universo é um negócio incrível. Não há limites para isso. A gente não tem ideia do que seja isso. A ciência fala matéria escura, mas para se referir a algo que não sabe o que é, né? Então a gente está vivendo nisso, e é natural que as lesminhas que nós somos, porque para o universo nós somos como lesmas, porque eu vejo a lesma e a lesma me vê. Mas para o universo, se você estiver olhando de outro planeta, de outra estrela, você não vê nem a mim nem a lesma. Então eu sou muito mais próximo da lesma do que do universo, fisicamente falando. Então a gente fica buscando segurança. Isso faz parte.
E essa tentativa de busca por segurança faz com que, ao longo da história, se você for ver a raça humana, as guerras, as dominações e o constante exercício do domínio sobre o outro, do poder sobre o outro. Esse movimento de poder, de força, de domínio, é uma compensação, né? O exagero de força e de poder e de controle por lado de dentro denuncia a exposição, a vulnerabilidade, a fraqueza, a insegurança para o lado de dentro. O lado de fora revela o lado de dentro. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte: entre as instituições que se encaminharam na sua instauração aqui nesse planeta, uma delas tentou se apoderar de algo que não cabe nessa tentativa, né? Como o homenzinho inseguro, com medo enquanto navega no oceano, tem medo que o oceano se extinga, então ele coloca um copinho d'água ali com o oceano para tentar capturá-lo, mas ele não caberá lá. A religião é uma dessas tentativas. A religião tem algumas facetas. Uma delas é expressar um anseio que em todo ser humano é presente. O anseio pelo transcendente. Algo que nos diga que nós não vamos acabar. E que de alguma maneira se vincule a uma sensação que nós temos de que somos eternos. É estranho, mas todos têm. Mesmo o mais cético dos céticos. A tentativa de resposta a essa sensação pode se projetar ou na religião e nas crenças dos símbolos religiosos, ou na ciência, ou na arte. Pintarei um quadro para ficar eterno, pintarei um retrato para expressar ali o lúdico que me habita, escreverei um poema, quem sabe para que esse poema permaneça, e depois que eu não mais estiver, o poema continue reproduzindo aquilo que eu senti, fragmento de um momento, tiramos as nossas fotos, fazemos os nossos filhos, queremos os nossos netos, ansiamos pelos bisnetos, porque a gente quer ficar, né? Então esse sentimento se projeta em muitas direções e a religião responde, em parte, a um deles. Em símbolos, em linguagens, em criação de mitos, em histórias, em metáforas. E alimenta. O macro se projeta no micro. Eu não posso enxergar a religião com literalidade, nenhuma delas. No entanto, os mitos da religião, as criações da religião, os anseios da religião, na minha opinião, estão expressando aquilo que não cabe nos mitos, mas os mitos apontam para aquilo que é maior do que eles. O macro se projeta no micro. Lindo. Por outro lado, a religião também tenta, e aí a gente vai entrar no fator humano, de insegurança, de domínio, de poder, dominar aquilo que não cabe. Então a religião se tornou dona de Deus. Ela fez uma teologia, ela fez uma doutrina, muitas, né, doutrinas, uma cartilha ética, ela criou seus símbolos, e uma dessas tentativas de empoderamento foi a oração. Então hoje, quando você fala Deus, ou oração, ou coisas ligadas a isso, o primeiro sentimento que vem nas pessoas é religião, né? Eu conheço muitos ateus que são pessoas absolutamente espiritualizadas, mas que, por se desconectarem dessa coisa da religião e por sentirem que a religião se apoderou daquilo que é maior do que elas, preferem caminhar assumindo o seu ceticismo, sem saberem que o seu ceticismo não é com o que transcende os nossos limites mentais. O seu ceticismo é com a linguagem, é com o enquadramento, é com as cercas que a religião, na maioria das vezes, impõe, na grande maioria das vezes. Então, você falou, eu andava desacreditada com a oração. Enquanto repetição de palavras, de ritos, com variações, mas colocados por essa ou aquela religião, eu acho também isso, na verdade, é só um ritual, né? Mas não por isso está deixando de ser algo maior. Eu acho que oração não é repetir uma palavra, uma reza, não é falar alguma coisa. Isso pode ser uma expressão micro de algo macro. E a oração se coloca na vida, como a meditação, né? Como Deus. O que é Deus? É o dono da religião? Não. É o personagem. Eu vejo às vezes as pessoas, tem uns caras no YouTube que fazem um canal de teologia, então eles ficam lá explicando com uma certa arrogância o que eles dizem, porque a Bíblia... É isso, não. Você contém Deus nessa garrafinha? Não, né?
Então, a experiência que você teve, ô Silvia, foi uma experiência de oração, sim. Foi uma experiência de Deus. Mas a gente fica, mas como assim, né? Porque não se encaixa, não se enquadra, não cabe. A religião não é dona disso, nem os símbolos religiosos, nem a moral religiosa, nem a ética religiosa, nem as doutrinas religiosas, nem as confissões religiosas, nem as aparências religiosas, nada disso. Isso pode ser uma mínima expressão, mas felizes os que percebem que são apenas expressões. A oração se dá na vida, Deus mora dentro e pode se expressar de inúmeras maneiras, inclusive de maneiras inversas. Geralmente de maneiras inversas. Que essa experiência se aprofunde em você, tá bom, ô Silvia? E que tua mãe fique bem e que tudo se encaixe por aí. Fique bem. Mais uma mensagem aqui no nosso 51992461960. Vamos lá. Bom dia, queria agradecer aí a você e a todo mundo aí da rádio que participa, que manda áudio, que fala, e dizer que foi um ano muito legal escutar vocês aí. E eu queria comentar uma coisa que abri agora o meu Facebook aqui, e a minha esposa costuma dizer que eu não choro, né? Esse ano aconteceu a morte da minha avó, aconteceu outras coisas, e agora em novembro, no final de novembro, o avião lá da Chapecoense caiu. Tudo isso me deixou triste, mas o que mais me comoveu, o que mais me deixou triste mesmo, eu sei que isso já está acontecendo há um bom tempo, foi não sei se vocês viram um vídeo que está no Facebook, está por aí na internet, uma pessoa que filmou dentro de um hospital lá em Alepo, as crianças que ficaram órfãos. Pois é, o nosso querido Marcos se emocionou aqui sobre Alepo. Aliás, eu queria falar mais duas coisas sobre isso. Uma é reforçar o que há pouco eu disse. A Deise Aur colocou ali na página Vagalumes por Vagalumes maneiras práticas de ser útil a essas pessoas que estão sofrendo na Síria. Mas deixa eu fazer um outro comentário, que é o seguinte. Essas dores e tragédias humanas que nos tocam, sem dúvida alguma, né, como o Marcos expressou agora, tão presentes. Eu acho que se a gente puder fazer algo, e sempre podemos, isso deve ser feito. Agora, cuidado com a espetacularização dessas coisas, porque assim como o exemplo que ele deu do avião da Chapecoense, esse caso da Alepo e outros que infelizmente acontecem e acontecerão no mundo, isso é tão existe uma sobrecarga tão grande, isso é tão super exposto pra gente, tão trabalhado pra, de alguma maneira, mexer com as emoções das pessoas, o que te distancia de poder fazer alguma coisa e te coloca num nível de tristeza, de depressão, de impotência que, na minha opinião, não são saudáveis. Não se trata de fechar os olhos, de não reconhecer, né? Mas, por outro lado, o Facebook, eu acho que é um termômetro bastante significativo para isso. O que tem de gente ali botando foto de criança morta, não, é para tocar as pessoas. Vem cá, não acho que seja assim. E esse tipo de toque vai repercutir o quê? Né? Se não a depressão mesmo. Eu acho que essa é uma forma de manipulação, inclusive. Você quer ajudar? Então vamos nos informar, né? A informação é fundamental, não a emocionalização. A informação, o entendimento do negócio que está acontecendo. E por exemplo, o que divulgamos até antes do Marcos mandar o áudio, de meios efetivos para que você possa ser útil. Agora, não penso que a espetacularização da dor, da tragédia, tal, que hoje em dia é um negócio muito recorrente na mídia e nas redes sociais, seja uma forma de ajudar. Então que a gente possa repensar dessa maneira e se colocar nisso. Tá bom? Mais um aqui. É isso aí mesmo, meu amigo. Dessa forma que você deixou aí bem desenhado, demonstra como eu posso ver, se eu vejo Deus em mim, que sou um ser fragmentado, que tem todo esse impasse, como que eu também não posso ver Deus naquele que eu posso até repelir com uma ideia, com uma atitude, da forma que nem você fala, de ver Deus num político desonesto, de ver Deus num cara que faz também maldade. Mas ele tá fazendo maldade naquele momento, mas ele também tem outros lados humanos, tem os outros lados bons também. E
E sentir inverso nisso. Eu não me enquadro na forma, nesses valores que a sociedade dá, nessa conduta que a sociedade dá, mas aí eu tenho que me inverter, me tornar humano, me recriar os meus valores humanos, me superar, tentar me reverter. É isso aí. Gostei bastante dessa reflexão aí que você fez e me ajudou bastante. Talvez abrir uma janelinha a mais de percepção. Obrigado, Paulo. Essa é a intenção, abrir janelinhas de percepção para que a gente possa se enxergar, para que a gente possa crescer. Essa é a ideia. Muito obrigado, meu amigo. Fique bem. Bom dia, Flávio. Você pode tocar no rádio Treat You Better de Shawn Mendes? Mari, posso? Que nos ouve na Alemanha. Então vamos lá, Shawn Mendes, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Inverso.com, mensagens que chegam pela manhã, até às 10 da manhã no horário de verão. Lembrando que nosso programa é reprisado diariamente às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de verão. Não esqueça também que nós temos aqui diariamente às 7 da manhã e 7 da noite o Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira, trazendo sempre muitas oportunidades de pensamento, de reflexão, histórias do cotidiano do Antônio Pereira. É uma oportunidade muito legal. Que eu não sei que horas você acorda, né? Se você acordar antes das 7 da manhã, ou se às 7 da noite você tem possibilidade de nos ouvir, e não ouviu ainda, porque quem ouviu certamente acompanha sempre, acesse aqui a radioinverso.com e tenha essa experiência com o Antônio Pereira. Às vezes você acorda e, sei lá, vai ligar notícia de medo de manhã, eu preciso me manter informado. Pra quê? Ou então você chega em casa e vai ligar a televisão, sei lá, para ver novela, não sei. Isso tem a ver com aquilo que eu costumo dizer aqui na rádio sobre alimentar a mente com bons pensamentos. Cuidado que entra na sua mente, cuidado dos pensamentos. O que você é fruto do que você pensa, e o que você pensa é o que a sua mente come. E vai maturando, vai laborando interiormente, né? Então cuide disso. Às vezes a gente cuida do que come, mas não cuida do que pensa. Cuide dos seus pensamentos. E se puder, ouça o Mundo Incrível às 7 da manhã e 7 da noite aqui na Rádio Inverso. Eu não tenho dúvidas de que vai te fazer bem. Enquanto a humanidade segue na mesma direção, a gente em um caminho diferente. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio Siqueira, tudo bem? Aqui é Helene Sorocaba. Viu? Realmente as nossas vidas tá muito corrida, né? Tem dia que eu nem consigo ouvir vocês, aí passa o dia e eu falo, nossa, hoje o dia passou e eu nem consegui ouvir a Rádio Inverso. Estamos precisando dar uma parada mesmo, né? Descansar um pouco. Viu? Desejo um bom dia para todos e vamos fazer aquilo que você desafiou a gente, tirar 1 minuto por dia para se aquietar, né? Ficar quietinho no cantinho, onde quer que seja, no banheiro, no carro. No carro acho que não dá, né? Mas onde quer que seja, a gente precisa desacelerar mesmo. Beijos para todos. Obrigado, Elaine. Beijo pra você também. Dá sim, no carro dá, em qualquer lugar dá. O silêncio é uma questão mental. Às vezes no carro a gente tá tão cheio de ruídos. Eu já me flagrei assim. Eu me lembro às vezes em São Paulo, tal, ou em Brasília também. Eu ficava muito ouvindo rádio no carro e tal. E aí em alguns momentos eu me sentia um pouco irritado, um pouco inquieto, e eu simplesmente desligava o rádio. Aquele fluxo de informações e notícias tal, e me aquietava, né? O aquietamento é mental. Não é necessariamente você se posicionar assim ou assado, você necessariamente ter um ambiente à sua volta propício a isso. É claro que é muito bom quando a gente tem possibilidade de estar exposto num ambiente de paz. Mas a paz não é um ambiente, a paz é dentro. Então essa proposta de aquietamento é em todos os lugares e é sempre. Você fala sobre a vida está corrida, eu concordo contigo. As pessoas estão correndo bastante, mas se nós fizermos com coragem, com honestidade essa autoavaliação, a gente vai perceber, vai reconhecer para si próprio que grande parte dessa tal correria que a maioria das pessoas dizem, né? Como é que você tá? Correndo, não para. Na realidade é um fluxo interior, é uma intoxicação de pensamentos. Tem muitas coisas que te consomem
mentalmente, energeticamente, fisicamente, que não precisariam. Muitas coisas. Se você fizesse essa autoavaliação honesta, você vai perceber que há momentos no seu dia que você está dando voltas em espiral, correndo atrás do próprio rabo. Quando na realidade você pode sim parar. É uma questão tua, é uma questão interior que tem sim a ver com essa condição de aquietamento mental. A gente pode se aquietar em qualquer lugar, o tempo todo, incluindo o trânsito, tá bom, Elaine? Muito obrigado pela sua participação, um beijo para você. Tem uma participação aqui em texto da Nina, que diz assim: Flávio, aquilo que você falou, inclusive agora há pouco sobre Deus, tal, eu tenho um amigo que é professor de filosofia e passei a estudar sobre há 3 anos, deve ser sobre filosofia, né? Discutindo com ele o seu pensamento. Ele concordou com você em tudo, mas ele fez uma ressalva. Ele disse que você é ateu. Eu ri e disse: jamais, eu acho que ele vai começar a te ouvir e tal. Nina, obrigado, minha querida. Na verdade, a gente sempre tem a tendência, e é normal, isso tem a ver com aquilo que eu falava lá atrás, da nossa própria insegurança, até de saber quem é o outro, né? Então, eu preciso saber quem é o outro. Você é ateu ou você não é ateu? Você é religioso ou você não é religioso? Você é cristão ou você não... Isso é só uma insegurança nossa, é uma forma de catalogar o outro, né? O ateu é aquele que diz: Deus não existe, eu posso provar. Eu jamais faria isso. Outro dia me perguntaram no YouTube, acho que num dos meus últimos vídeos, assim: você é agnóstico? Eu vejo com muito mais simpatia o posicionamento agnóstico, que é aquele que diz, olha, do que o ateu, né? O ateu é um religioso inverso. O agnóstico é aquele que diz: eu não tenho condições de afirmar que Deus existe, nem que Deus não existe. Ficarei com a mente aberta dentro das possibilidades. É uma postura, mas eu também não me enquadro nela, né? Eu só acho que Deus não é o que as pessoas dizem. Ou o que as pessoas dizem é somente uma expressão, é somente uma linguagem, uma metáfora, né? Todas as relações que nós temos, eu acho que são metáforas do universo. Todas as crenças que nós temos apontam para algo maior. O fato de eu olhar para uma garrafinha com a água do oceano e dizer a você: olha, Nina, você está querendo me convencer que essa garrafinha é o oceano? Eu só quero te dizer que essa garrafinha não é o oceano. Ela pode ter o oceano aí. Essa água que você está me mostrando, sim, é parte do oceano, mas o oceano não se contém nessa garrafa. Então a maioria das pessoas, quando ouvem esse tipo de coisa, diz: então você não crê no oceano, então você entende? Não, eu creio no oceano, mas eu não tenho condições de capturar o oceano, nem de descrever o oceano. Eu posso até falar: o oceano é profundo, o oceano é extenso, o oceano é lindo, mas isso também será pequeno diante da imensidão do oceano. Então eu não posso, a não ser descrever fragmentos do oceano. É isso que eu faço. Então eu creio no oceano, como eu creio em absolutos, como eu creio no amor, eu creio. Mas eu não acho que nós sejamos capazes de expressá-los na completude. Por isso que eu venho dizendo aqui: nós não podemos amar sem condicionamentos. Todo amor é condicional. Toda descrição sobre Deus, ou sobre religião, ou sobre fé, é uma descrição sobre si mesmo, né? Jamais absoluta. Por isso eu acho infrutífera toda tentativa de colocar uma religião como superior ou inferior a outra. As religiões expressam a cultura daquele povo. Quando me perguntam assim: então a Bíblia é a palavra de Deus, que é o pensamento majoritário, né, de um país católico ou cada vez mais evangélico, eu costumo dizer o seguinte: olha, se você não reconhecer a palavra de Deus na minhoquinha, na vida, nas pessoas, nos humanos, nos contraditórios, nos inversos, na vida e na morte, você jamais identificará num livro, né? O livro pode conter expressões daquilo que é palavra de Deus, se você quiser chamar assim, porque a palavra de Deus está em tudo, incluindo o livro, né? E outros também. Agora, você apontar para um absoluto, uma expressão cultural, um livro, e dizer isso aqui pode, não pode, eu acho, na minha opinião, colocar o oceano na garrafinha d'água. Se quiser chamar isso de ateu, tranquilo, diagnóstico maravilha, de religioso pode ser, chame do que quiser. E eu vou seguindo, como o Mário Quintana: muitos passarão e eu, urubu. Essa é uma adaptação Flávio Siqueira de Mário Quintana. Obrigado, Nina, obrigado pela sua participação. Flávio, bom dia. Esse cansaço de provar ser ou ter razão é chato. Eu mudo tanto que meu silêncio hoje é um descanso.
Engraçado, ficamos curiosos com o silêncio do outro. E aí eu vejo que ainda deseja atenção. Como é difícil ser inteiro. Beijo carinhoso, fique bem. É a Ana Paula de Americana. Muito obrigado, Ana. Na realidade, nós nunca vamos ser inteiros. Aceitar a nossa fragmentação é maravilhoso. Eu posso ser inteiro nesse momento aqui. Mas daqui a pouco, né, eu já sofrerei interferências de mim mesmo. E para o meu movimento, para a minha evolução, para a minha expansão. Eu não sou inteiro porque ainda há espaços em mim. Eu não sou inteiro porque há buracos em mim. E esses buracos são justamente aqueles que me promovem leveza de movimento. Se eu fosse inteiro, seria pesado demais. Íntegro, estaria fixado e então não me movimentaria. Prefiro a fragilidade e a fragmentação dos seres leves que reconhecem a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, a sua fragmentação, a sua ambivalência e por isso mesmo se movimentam. Obrigado pela sua participação, tá bom? Flávio e Inversos, eu sou a Deise, falo de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Estou ouvindo a rádio nas férias. Nessas férias, eu e meu esposo estamos cuidando do meu sogro, que amputou a perna esquerda. É difícil esses momentos, principalmente porque meus sogros são separados e não se falam. Nós nos relacionamos com os dois. Fica difícil conviver com isso. Hoje acordei pensando nessa situação. Muitos casais se separam, esquecem que um dia viveram momentos bons e que o outro fez parte da sua história e vive nos seus filhos, netos, etc. Mas realmente não podemos mudar essas pessoas. Deixá-los viver e amá-los com suas limitações. Beijos e bom dia a todos. Obrigado. O Deise, tudo de bom para você, para o teu marido, para o teu sogro. A separação é um fruto, é um fato, né? Eu acho que a gente não pode julgar isso, ainda que as pessoas vivam bons momentos. Em determinado momento, até para preservar o amor, é preciso separar. Às vezes a manutenção de uma relação vai gerando tanto desgaste, tantos conflitos, tantos confrontos, tantos afastamentos, que aquilo que um dia os uniu, um dia virará ódio. Sempre me intrigou casais que se odeiam, sabe? Separados ou não, mas que se odeiam. O ódio, na minha opinião, é fruto da desatenção em relação a esse ponto. Quando o amor começa a virar ódio, eu acho que é hora de repensar, sem necessariamente um conceito moral. As pessoas não precisam estar presas ou ligadas eternamente na vida. Entender os tempos, as pausas, os afastamentos é sabedoria do amor também. Amor não é só insistir, o amor também é desistir. O amor não é só presença, o amor é ausência também. O amor não é só agregar, às vezes é afastar. Né? Eu acho que é claro que esse é um pensamento para cada um, são situações e situações, mas eu acho que isso é algo a ser levado em consideração naquilo que é tão amplo, né? E que nós chamamos de amor, tá bom? Fique bem, você, teu marido e todos aí. Obrigado pela sua mensagem aqui. Mais gente aqui no nosso 51992461960. Flávio, bom dia. Hoje faz um ano de mais conhecimento, de mudanças de atitude e libertação. Um ano que fiz todo o esforço para estar no lançamento do livro Menino que Anseia pelo Céu, na Lexer. Como me valeu a pena aquele dia, uma satisfação em te conhecer pessoalmente. Parabéns a nós, a mais uma amizade conquistada. Você é um cara maravilhoso, Edson Leonardo de Mauá. Poxa, Edson, obrigado, meu querido, faz um ano já. Uau! Aliás, esses dias eu recebi aquelas atualizações, né, do Facebook. Você postou um ano e tal, e realmente, acho que foi ontem que teve uma atualização desse post do lançamento do livro. Que bom, meu querido. Eu pretendo agora em janeiro lançar em São Paulo também o Duas Vidas. Tenta aí, vai ser um privilégio para mim te encontrar lá, te dar um abraço, enfim, vai ser muito legal. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras aqui, eu fico realmente muito feliz. E para mim isso é crescimento. Você sabe que uma das coisas que eu sinto falta quando eu fico sem fazer encontros, como eu estou atualmente, é esse contato, né? Eu às vezes digo assim, olha, a rádio supre os encontros. Eu não preciso ficar fazendo encontros porque eu me encontro na rádio com muito mais facilidade, com gente de todos os lados, sem precisar viajar e sem precisar mobilizar, não sei o quê. Mas aqui não tem esse contato que os encontros, como esse que você descreve, tem, né? De presença, de trocar ideia, de abraçar. Então é isso que faz com que eu fique pensando assim, poxa, tá na hora de fazer outro, de promover algum. Eu estou pensando pro ano que vem, né? Mas antes disso eu farei em janeiro um pequeno encontro de lançamento do Duas Vidas, e eu espero que você vá, que você possa ir. Tá bom, meu amigo? Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho de sempre, pela sua mensagem, pela sua presença. Isso é muito legal.
Vamos ouvir um áudio aqui no nosso 51992461960. Flávio, bom dia, amigos da rádio. Eu ouvi você falando, Flávio, sobre fazer a diferença, né? O que poderia ser, né, fazer diferença. Para mim, eu penso que é em busca de se encontrar. Assim como o Gerson disse, eu penso que a gente se encontrando, a gente encontra, sabe? E aí ontem eu cheguei a pensar sobre o cansaço, e tem a ver também sobre isso das pausas que foi que você também comentou, que a Rebeca Fofíssima falou. Eu dou pausas mesmo, sabe? Aparentemente loucamente, mas inversamente dou pausas, inversamente por tudo que mostram, né, e dizem que a gente tem que ser. Mas nessas pausas, é quando a gente tem oportunidade para as coisas acontecerem. Aí ontem, no meu cansaço, eu fui tomar um sucão de maracujá aqui embaixo, na lanchonete que tem aqui na porta. E aí eu encontrei com um amiguinho que eu ajudei a sei lá, uns 2 meses atrás, mais ou menos. Ele morador de rua, agora não tá mais morando na rua, mas estava. E a gente passei o dia todo com ele, né? Em hospital e tudo mais, e consegui que ele fosse atendido, e a família também, aí ficou cadastrado no saúde da família, né, e tudo mais. E aí eu venho para essa frase que eu falei agora aqui, mais cedo agora, um pouquinho antes, que fazer diferença é em busca de se encontrar. E se encontrando, a gente encontra. E encontrando, a gente se encontra. Então, nesses momentos, sabe? Nesses momentos, se eu não tivesse dado essa pausa, eu não teria tido essa oportunidade. Mas essas oportunidades, elas acontecem a todo momento. Se eu não tivesse sentido cansaço, talvez eu não tivesse pensado nisso. Então, o cansaço também é bom. E é isso. Um beijo para todos. Gratidão. Gratidão pelas amizades que eu alcanço aqui, pelas pessoas lindas que são tocadas por mim e que eu sinto tocadas em mim também. Estamos na mesma energia, né? A mesma energia, inversamente, mas diferentemente nas suas singularidades. Isso é lindo também. Singularizando, a gente se dissolve no mar do amor e da vida, da gratidão, e por aí vai, tá? Um beijo para vocês. Bom dia. Lua, bom dia, obrigado, tudo de bom. E você sabe, é isso que eu falo sobre o aquietamento, né? As pessoas às vezes confundem o aquietar-se com acomodar-se, né? E não é, o aquietar-se é justamente a pausa, é parar e ver a coisa antes de se apressar, de se antecipar, de julgar errado, enfim. Aquietamentos diários, você falou, eu parei e desci para tomar um suco. São os presentes que nós podemos nos dar no cotidiano, como a nossa querida antes tinha dito, acho que foi a Rebeca mesmo, as vírgulas que eu sinto falta, né? Às vezes você está entrando num fluxo de pensamento, você fala, eu vou entrar no Facebook, por exemplo. Para quê? Né? Se flagra no Facebook, às vezes você fica lá horas. É um negócio tão insano, né, que as pessoas nem percebem quanto tempo vai. Não só no Facebook, mas nos celulares, rede social. As pessoas não conseguem mais conversar, estão sempre olhando no celular, tal. Se dê pausas, fala, eu vou ficar 1 hora sem ficar mexendo no WhatsApp. Vou ficar meia hora quieto, vou tomar um suco aqui, prestar atenção no suco. São pausas que a gente pode se conceder e fazem muita diferença, sim, nesse exercício de autopercepção. No começo do programa eu inverti o áudio do Gerson, eu coloquei o áudio que ele tinha enviado ontem e deixei para o final os que ele enviou hoje, né? Então vamos ouvir. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos, inversos. Esse insight eu tive um dia anterior, mas que é o meu presente agora, o momento agora. E quando vocês receberem, seria para mim como um futuro.
mas o insight é agora. Quando você fala de você, eu falo de mim. Isso para mim é a conexão humana, sem restrições, independente, totalmente livre. Informalidade nos pensamentos e atitudes. Não cabe a mim sofrer pelos outros. Não é prudente interferir no ciclo da vida de outrem. O caminho é teu e de ninguém, e ao mesmo tempo do outro. Quando você fala com liberdade, descobrindo a unidade com o outrem, isso é, na verdade, repercussão na unidade com o outro. A nostalgia da unidade que ressoa na nossa alma. Me desculpe, continuando, né? Porque eu tive que fazer alguma coisa aqui. Então, estar alinhado com o coração é ser natural e espontâneo, expressão pura e ao mesmo tempo vulnerável, premeditando os anseios da alma e descobrir a unidade humana no espaço vazio da nossa alma, preenchendo-os com a nossa alma aberta, sem pressa e de definições, apenas ser o que é, no presente e em paz. O atributo do absoluto nos dado com o espelho dele em nós mesmos. Achai. E isso para mim é apenas uma organização do caos dentro de nós. Uma coisa que o Nietzsche já disse. Gostaria de deixar assim um bom dia para vocês. Foi apenas um insight. Me desculpe de ter feito tão retalhado assim, mas foi assim. Não posso mudar isso. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado, Gerson, tudo de bom. Você sabe que quando você falava sobre a inevitabilidade dos processos de cada um, né? Isso tem a ver com quem está experienciando aquela situação. Eu me lembrei de um trecho do meu livro, O Éden, fala mais ou menos isso, dizendo, né, que cada um exatamente vive os seus próprios processos, que isso tem a ver com a minha história, com os meus significados. E aí um outro personagem pergunta, então isso quer dizer que diante dessa situação, um comportamento egocêntrico é justificável, porque se cada um é responsável e só diz respeito a si próprio, o processo que está vivendo, eu não devo interferir. A resposta foi, em parte, porque uma vez que o processo do outro, sim, o processo do outro é percebido por você, essa percepção agora é o teu processo. E a tua resposta a essa percepção denunciará não o processo do outro, mas o teu. E isso evita um comportamento egocêntrico diante do reconhecimento de que sim, cada um está vivendo os próprios processos. Mas ao cruzar com os processos eu vejo. E ao ver, isso interfere em mim. O que eu vou fazer com isso? Essa é uma escolha, né? Que diz respeito a mim agora, só a mim. Obrigado, Gerson, tudo de bom, meu amigo. Obrigado também ao nosso amigo que escreveu aqui da Bahia. Mande um alô pro pessoal de Itaberaba, na Bahia, que tá ouvindo a rádio e tal. É o Hugo. Obrigado, Hugo, de Itaberaba. Um abraço para você e todos que me ouvem, não só em Itaberaba, mas na Bahia e em outros lugares do Brasil e do mundo. Muito obrigado. A gente está chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito obrigado a todas as participações. Obrigado aos quietinhos e quietinhas também. Obrigado aos não quietinhos e não quietinhas.
Esse encontro pelo rádio fica por aqui. Reprise às 3 da tarde, depois 8 da noite e 3 da manhã no horário de verão, aqui na Rádio Inverso. Se você puder, ouça às 7 da noite, O Mundo Incrível. 7 da manhã e 7 da noite aqui na nossa programação. Aliás, a programação não para. A gente continua trazendo músicas, reflexões, as intervenções do Cinemação com acontecimentos do cinema, com o Oscar e as previsões para os filmes que serão indicados, o Mundo Incrível com o Antônio Pereira. Eu entro em muitos momentos aqui da programação também com pequenos trechos e textos de livros e pensamentos, e fora as músicas, né, que fazem parte aqui do nosso playlist. Um beijo para você. Se não baixou o aplicativo ainda, baixe gratuitamente para Android, iOS ou TuneIn. Nos ouça com muita facilidade, com muita mobilidade, onde quer que esteja, em qualquer lugar do mundo. Fique bem, tá legal? Obrigado mais uma vez por tudo. Um grande beijo para você. E amanhã, eu acho que vai dar certo sim. Amanhã a gente volta com mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã ao vivo, a partir das 8 da manhã no horário de verão. Fique bem e até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos. Muitos sentidos.